Olá, seja muito bem-vinda ao 7º episódio do Expert em Micro. Aqui eu te ensino técnicas e estratégias para você faturar os seus primeiros 10 em 30, ou seja, seus 10 mil reais em 30 dias atendendo sobrancelha. Isso, gente, partindo totalmente do zero. Ou para você que já trabalha na área e quer se aperfeiçoar, aumentar o seu faturamento, aumentar as suas estratégias, o Expert em Micro ele também é para você. Para quem não me conhece, eu sou a Marília Souza, sou micropigmentadora, especialista em microblend, tá? Lábios, olhos, sou de Patinga, Minas Gerais. E você, de onde que você é? Coloca aqui para mim nos comentários se você também é de Patinga, se você é de BH, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Natal. Por que eu falo todas essas regiões aqui? Porque a gente tem aluna do mundo todo, não vou nem falar Brasil todo, é mundo todo. Então coloca nos comentários aqui que eu quero dar um meu bom dia para você e já já nós vamos começar falando, né, sobre o nosso tema. Hoje nós vamos falar sobre a importância do uso dos EPIs e os materiais descartáveis na micropigmentação. Então já já nós vamos começar, mas eu quero que você deixe seu bom dia aqui, sua região, de onde que você é. Coloca a sua região que eu quero dar o meu bom dia pra você, maravilhosa! Seja muito bem-vindas, viu? Vou deixar os comentários aqui porque não vai interferir, não vai atrapalhar em nada não, tá bom? Então, vamos lá então? Vamos lá, porque hoje nós vamos falar, né, sobre algo que é muito importante para nós micropigmentadores. Só ajeitar. Só ver se não tá estourando a minha luz. Mas eu acho que não. Bom dia, Grazi. A Grazi é de Salvador. Beijo pra você, viu? Beijo pra você aí. Deixa eu só ajeitar. Peraí. Agora melhorou. Agora melhorou. Porque senão dá muita luz, aí eu acabo... Peraí. Vamos lá, né? Então, para você que está entrando, seja muito bem-vinda, viu? Sejam todas bem-vindas ao nosso 7º episódio, tá? Do Expert em Micro. Então, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, né? Que é qual que é a importância do uso dos EPIs e dos materiais descartáveis na micropigmentação. Não somente, gente, na micropigmentação, nós sabemos que o uso é de suma importância, tá? Então a primeira coisa que eu quero trazer para vocês nesta manhã é o que é o EPI? O que significa essa sigla EPI? EPI, gente, significa equipamento de proteção individual. Tá? Então anota no seu caderninho aí. Por que eu tô trazendo dessa forma? Porque tem gente que ainda passa desapercebido. Então anota aí. EPI significa equipamento de proteção individual, tá? São equipamentos e acessórios que são desenvolvidos para proteger uma parte do nosso corpo ou, né, o indivíduo todo contra os riscos o quê? Específicos. Então, por exemplo, de acordo com a NR, tá? NR6, a definição de EPI seria todo dispositivo ou produto de uso individualizado pelo trabalhador que se tem como finalidade o quê? Protegê-lo de quê? De riscos e ameaças à segurança e à saúde. Então é muito importante. Os principais EPIs hoje que a gente vê, né? Na nossa área da micropigmentação, que a gente usa muito, que eu quero trazer para vocês aqui nessa manhã, são alguns específicos. Lembrando que cada área, tá, pode usar tanto esses que eu vou trazer aqui, quanto outros demais, tá bom? Porque nem sempre o mesmo óculos de proteção que eu vou usar para micropigmentação é o mesmo que eu vou usar para uma aplicação de laser. Então, é um EPI diferenciado, próprio para aquela luz que vai remeter a nossa visão ali, mas aquele óculos ele vai trazer o quê? Proteção àquele raio que o laser ele
ele acaba, né, disparando. Então tem essas diferenças aí. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é a touca. A touca, gente, ela é contra as gotículas, tá? Que o próprio cabelo cai na pele, né, feridas, podendo também infeccionar o quê? A área micropigmentada da cliente. Então é necessário que quando você estiver fazendo o procedimento, você esteja usando touca e você também coloque a touca na sua cliente. Porque de qualquer forma, deixa eu contar um caso bem rapidinho para vocês aqui. Para quem não sabe, eu sou esteticista, né? Eu sou formada e agora eu vou para minha segunda faculdade, que é biomedicina. E lá atrás, na área da estética, quando a gente fazia nossas aulas práticas, eu me recordo perfeitamente de um dia que a gente fez em laboratório, tá? Uma análise de que a gente pegou um cotonete, passou no nosso couro cabeludo, passou entre os nossos cabelos, né? E aí deixou lá durante praticamente uma semana. Isso a gente fez com jaleco, a gente fez com o cabelo e a gente fez com a pele. Gente, é tanta bactéria que a gente carrega que a gente, muitas das vezes, a gente não entende, né? Aliás, na verdade, a gente não entende mesmo, né? A gente não consegue ver a olho nu. Então, quando você coloca a touca, tá? Que você enrola seu cabelo, você vai fazer um atendimento da cliente, ó, enrolou o cabelinho e pôs a touquinha, tá? Lembrando que a touca, ela é o quê? Descartável. Descartável. Usou, descartou. Usou, descartou. Uma por cliente. Ok? Então, assim, então a gente fez essa análise, né, em laboratório e a gente viu o tanto de germe, o tanto de bactéria que tem o quê? Porque às vezes você passa a mão no cabelo com a luva e vai mexer no procedimento que você está fazendo ali de micropigmentação. Às vezes, quando você está com o seu cabelo solto, raridade, é muito difícil eu atender sem touca, tá? Muito difícil. Pode acontecer, né? Às vezes você tá ali, né, e de certa forma você acabou a touquinha, enfim, né? Algo aconteceu, mas a prioridade é sempre atender com a touquinha. Outro ponto muito importante são as luvas descartáveis. Não somente pela pandemia, tá? Mas o cuidado conosco e com o nosso cliente é muito importante. As luvas, elas precisam ser descartáveis. Como assim, Marília? Mas luva é descartável, tá? Mas eu preciso trazer para você que tem pessoas que reutilizam a luva. E a gente sabe que ela é um EPI, que ela é descartável. Através de uma pequena luva, a gente consegue transmitir, tá? Bactérias de uma pessoa para outra e demais coisas que a gente pode transferir, né? Então, nesse momento, quando você usou a luva, descartou. Muitas das vezes, a gente vê também, né, alguns profissionais ou alguma urgência durante o trabalho ali, o que? Manusear o celular com a própria luva. Gente, colocou a luva, fez o atendimento e depois descartou. Tá? No momento que eu pego no meu celular, eu estou transferindo as bactérias, né, todas as sujidades, tanto para o telefone quanto para cliente. Então, a luva, ela precisa ser descartável, tá? Máscara, na verdade, deixa eu voltar aqui, né, para a gente poder dar uma absorvida também, que as luvas descartáveis, elas servem como o quê? Proteção para as nossas mãos, tá? Contra agentes biológicos, usado durante todo o procedimento, né? Usou e descartou logo após, não podendo, tá, ser reutilizado. Agora nós vamos falar sobre o outro equipamento, né, que a gente profissional da área da saúde, da área da estética, da beleza, a gente já usava, que é a máscara, né? Então, a função da máscara, ela é o quê? É a proteção respiratória. E ela também tem que ser descartada logo após o uso. Nós sabemos que, devido a toda a pandemia que a gente enfrentou, a gente sabe que não foi fácil, foi difícil, né, para o mundo todo. E a gente sabe também que nesse período, a cada 2, 3 horas, você tinha que trocar a máscara. Por quê? Porque ela perdia a sua
a sua eficácia, né, a cada 3 horas, mais ou menos, por conta do vírus. Dentro da estética, quando eu vou fazer um procedimento, eu praticamente, né, pela proteção, pelo cuidado com a saúde, é descartado um por cliente, tá bom? Usou, descartou, ok? Um outro ponto também é o lençol. O lençol, ele é de uso individual, ele tem que ser trocado a cada cliente. Tem o lençol, eu gosto muito do Descarpac, tá? Tem o lençol que você vai forrar, né? Como se fosse é um lençol mesmo. E depois que eu forro esse lençol, eu venho com papel de maca, né? Então a gente vai trocando a cada cliente. Por quê? Porque de qualquer forma também é de uso individual, tá? Então é trocado a cada cliente. Outro ponto, gente, jaleco. Para quem está entrando agora, nós estamos falando sobre os equipamentos de uso individual, né? Que são os EPIs. Quais que são as importâncias, né, desses materiais no nosso dia a dia, para você que é micropigmentadora, para você que é designer, para você que trabalha na área da saúde, para você que não trabalha, mas que você quer o cuidado com o seu cliente, quer cuidado com você também, independente da área, nós sabemos que os equipamentos, eles servem tanto para a nossa proteção quanto para a proteção do cliente. Isso é muito importante, tá? Então, nós vamos falar agora sobre o jaleco, né? O jaleco, a função dele é o quê? Proteger-nos de micro-organismos, produtos químicos e do calor também, dependendo do que você está mexendo. Porque jaleco hoje, por exemplo, eu uso na área da estética, né? Na área da farmácia, na área da dentista também usa. Hoje, para ter ideia, até as nail designer, né, de unha também tem usado muito o jaleco. Então a função dele aí também é nos proteger, tá? E outra coisa, né? Quando você está uniformizada com o jaleco, você tende a passar uma autoridade, você tende a passar um profissionalismo. Isso tudo, gente, gera o quê? Gera credibilidade, gera autoridade, gera confiança. E isso tudo, quando a gente faz uma somatória, nos leva ao quê? Aos 10 em 30. Por quê? Porque uma coisa vai puxando a outra, tá? Quando a cliente, ela vê que você é profissional, quando ela vê que você faz tudo aquilo que um profissional faz, automaticamente ela te dá muito mais chance, ela indica muito mais o seu trabalho. Por quê? Porque ela sabe da competência e da responsabilidade que você e que o seu espaço de trabalho oferece. Por que, Marília? Por que isso vai fazer eu chegar aos 10 em 30? Sabe por quê? Porque o fato de você usar todos os equipamentos, tá? Como que fala? Os EPIs, isso vai trazer nela credibilidade, uma certa autoridade, né, sobre você. E isso vai fazer com que, além dela fazer o procedimento com você, por quê? Porque você cuida de você, você cuida dela, ela ainda vai indicar para outras pessoas. Então isso tudo gera o quê? Gera venda, venda gera faturamento e faturamento gera 10 em 30. Eu quero que vocês entendam isso. Tudo está interligado. Tudo está interligado. Para você que busca, para você estar no rumo, para você que está, né, na caminhada de aumentar o seu faturamento, você precisa entender que todas as coisas estão interligadas. Atendimento, autoridade, EPIs e todas as outras coisas estão ligadas. Uma coisa vai complementando a outra. E quando você faz tudo com excelência, automaticamente o seu resultado não tem como ser menos do que 10 em 30. Vai ser muito mais do que isso, né? Então, a outra coisa também, gente, as roupas indicadas para nós aí, é indicado o profissional, né, da área da estética, que sempre usa o quê? Roupas brancas, calça longa, sapato fechado, proteção que para os pés e as pernas, porque aí você vai estar evitando que algum agente químico possa, né, ou algum cortante possa cair e te machucar. Então, muitas das vezes quando você atende,
tá? Dessa forma que eu tô falando, você também passa o quê? Uma credibilidade. Vamos fazer um comparativo? Quando eu chego em um determinado local, por melhor que seja o trabalho do profissional, ela é super referência em sobrancelha, ela é top, eu chego lá, ela vai me atender de bermuda e de chinelo. Cada um tem uma forma de ver, né? Ela faz o trabalho muito bom. O fato dela atender de bermuda, isso não vai diminuir o trabalho dela, jamais, né? Mas isso vai tirar um pouco da autoridade e da credibilidade que ela poderia ter se ela faz um atendimento dentro dos parâmetros, dentro dos requisitos de que um profissional precisa ter para poder alavancar, né, a sua carreira. Então, quando você chega e a pessoa tem um trabalho legal e ela tem uma forma adequada de te receber, isso transparece muito mais autoridade. Vocês estão entendendo? Muito mais autoridade. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que quando nós estamos fazendo todas essas coisas de forma correta, nós temos muito mais possibilidades, né? De alavancar a nossa carreira, de lotar a nossa agenda, de ter mais credibilidade no mercado, principalmente para você que quer ser referência. Então eu trago aqui, tá? Nessas manhãs, toda terça-feira aqui no Expert em Micro, eu trago coisas que possa acrescentar para você. Marília, eu quero ser referência na minha cidade. Tá, você quer ser referência, mas faça, né, o que precisa ser feito para ti o quê? Para te gerar uma autoridade e automaticamente, né, gerar você ser uma referência na sua cidade. Porque tudo é possível, desde que você faça um trabalho, tá bom? Então, ó, para eu realizar o procedimento de micropigmentação, tá? Não basta somente o profissional ter formação e bons conhecimentos de medida, não. Desenho, colorimetria, de extrema importância que vocês fixem isso, que ele tem que ter o quê? Conhecimento em biossegurança, para a segurança dele e para a segurança do cliente dele. Então não adianta eu ter bons trabalhos, ter um design top, ser fera em colorimetria, ter os melhores cursos, mas não ter conhecimento e não praticar essa biossegurança dentro do meu espaço com o meu cliente. A gente sabe que é tão importante para ele quanto é importante para mim. E isso gera valor, esse cuidado, essa higienização. Quando nós falamos de biossegurança, nós temos que trazer o quê? Proteção, cuidado para ambos, né? Para ambos, pro cliente e para nós também, tá? Então, para quem tá entrando agora, gente, essa é a nossa sétima aula aí do Expert em Micro. E hoje eu tô trazendo para vocês a importância do uso, né, dos EPIs e dos materiais descartáveis de micropigmentação, tá? Para quem não sabe, EPI, vamos recapitular? Coloca para mim aqui se vocês já recapitularam aí o que é EPI. Coloca aqui nos comentários para mim. Coloca aqui para mim. Coloca aqui para mim que eu quero saber se vocês estão realmente antenadas o que é o EPI, que eu acabei, né, de falar com vocês já. Já falei, né? Só ajeitando aqui porque tá... Isso. Coloca pra mim aqui, né? O que são EPIs? O que é o EPI? O que significa essa sigla? Acho que vocês estão com vergonha de falar, né? EPI é equipamento de uso. Coloca aí, tá? Enquanto vocês vão colocando aí,
Um outro ponto muito importante, eu preciso saber qual que é a importância dos EPIs, de todos esses equipamentos que eu coloquei aqui. Qual que é a importância, né? Deixa eu compartilhar uma tela com vocês aqui. E eu quero mostrar para vocês, ó, como a gente acabou de ver. Deixa eu desligar os comentários aqui. Como a gente acabou de ver, né, os EPIs utilizados, né, na micropigmentação é essencial. Eu não posso abrir mão de touca, luva, jaleco, máscara e calçado fechado. É de suma importância que esses materiais eles sejam o quê? Descartáveis. Luva descartável, jaleco, se ele for esses jaleco descartável, né? Usou e descartou. A touquinha tanto para o seu cliente quanto para você e a máscara também, tá? A intenção de trabalharmos com sapato fechado, calça, é justamente o quê? A proteção dos nossos pés, tá? Pode ser que alguma lâmina, agulha caia e possa perfurar, te machucar ou até mesmo o cliente, tá? E isso, de certa forma, também quando você trabalha com esses equipamentos de uso relativamente obrigatório, você transparece o quê? Mais confiança, mais autoridade, mais profissionalismo, tá bom? Então aqui tá os equipamentos. Agora eu quero mostrar pra vocês, ó. Deixa eu mostrar isso aqui que é muito importante, ó. Aqui eu quero trazer pra você essa imagem. Isso aqui é o curso, eu em um curso presencial, né, com uma turma. E vocês podem observar que aí nós estamos no momento prático. Então, nesse momento aqui, vocês podem observar também que todas as alunas estão com jaleco, touquinha, luva. Por quê? Porque relacionado, né, ao que a gente está fazendo, é necessário, né, a utilização, tanto para proteção delas, quanto também para, como que eu vou falar para vocês, né, transparece mais profissional, quando eu mostro algo, né, você tem uma visão diferente de quando eu mostro, né, todo mundo organizadinho, todo mundo bonitinho. Então, ó, deixa eu mostrar um outro fato para você aí. Cadê ela? Essa foto aqui é uma foto antiga. Pra quem viu lá nos destaques, né? Eu postei o antes e o depois. Essa foi a minha primeira sobrancelha, né? Há mais de 12 anos atrás. Essa é a minha mãe. E aí é a varanda da minha casa. Se vocês observarem, lá no finalzinho tem um lavatório, né? Tanto que naquela época a gente não tinha nem tanto hábito de fazer foto, essas coisas assim. Então não tenho muitas fotos. Mas observem, por mais que a minha máscara estava no queixo aqui, não pode fazer isso, né? Mas de qualquer forma, ó, eu estava de touca, eu estava com o meu jaleco, eu estava com a máscara. Então não porque é a minha mãe. Qualquer cliente que eu atendia, mesmo atendendo na minha casa, na varanda da minha casa, eu usava todos os equipamentos de proteção. Por quê? Porque com isso, eu falo para vocês por quê? Porque isso me gerou autoridade no meu trabalho. Isso me fez tornar também, né, a referência que eu sou. Por quê? Porque mesmo atendendo na minha casa, na varanda da minha casa, eu tinha todos os cuidados que muitos clientes procuravam, né? Então, só compartilhando com você, porque às vezes você fala assim, ah, Marília, mas eu vou usar uma touquinha, não estou atendendo na minha casa, não importa. Trate, priorize o seu trabalho como uma empresa, como um negócio, como algo sério, como algo de realmente importância, tá bom? Então, ó, depois disso, né, aí aqui a outra foto, ó, aqui é no espaço novo, né, tô eu lá com os meus EPIs, totalmente diferente o espaço, mas os equipamentos estavam ali, né, utilizando todos e sempre. Agora, um outro ponto também que eu quero mostrar é aqui, ó, cadê? Ó, por que eu trouxe essa foto para vocês?
Porque aqui eu trabalho também com remoção a laser e eu trouxe para vocês verem que o raio do laser, a gente sabe que ele é muito penetrante, vamos dizer assim, né? Então, nós não podemos fazer o laser sem o uso desse óculos e do óculos do profissional que está aplicando laser. Então, esse é o equipamento de uso obrigatório que nós temos que fazer quando nós vamos fazer uma remoção a laser. Então, por que eu trouxe para vocês fotos diferenciadas? Para vocês verem a importância que tem, tá? Os EPIs. Não importa onde você atende, não importa se é na sua casa, se é num espaço aberto ou se, entendeu? O importante é você tratar o seu trabalho como um negócio valoroso, como algo de importância. Até mesmo porque se você não tratar, quem vai tratar, né? Então, use e faça o que é necessário para tornar a sua empresa profissional, tá? Então, sobre isso, deixa eu voltar aqui. Isso. Então, sobre isso, nós temos, né, que sempre estar observando essas formas, né, essas estratégias, né? Mas como assim? Nós temos que estar observando. Por quê? Porque como eu falei para vocês aqui desde o início, eu ter o conhecimento de todos os materiais, de todos os equipamentos necessários e fazer o uso adequado dele, vocês vão ver que isso vai, o que vai me gerar lá no final. Já nós vamos falar. Então, qual que é a importância do EPI? Eu te faço essa pergunta. A importância dele é o quê? Depois de você entender o que é o EPI, também é preciso nós entendermos o que é a importância. Qual que é a sua importância? Né? Os equipamentos de proteção individual, que são os EPIs, eles são capazes de prevenir grande parte o quê? Dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Eles se tornam a empresa mais segura, eles tornam, né, a empresa muito mais segura, tanto para o micropigmentador quanto para o cliente. Já que dentro do local de trabalho, acidentes podem acontecer com qualquer pessoa, né? Deixa eu contar um caso para vocês que aconteceu comigo em um curso presencial. Quando a gente se fala de uso obrigatório, né, do equipamento de proteção individual, ele precisa ser, né, obrigatório. Nós temos que trazer à risca, a linha. Por que nós temos que fazer dessa forma? Porque realmente nós estamos preocupados em cuidar do cliente e em cuidar de nós mesmos. Estava em um curso presencial e o nome dela é até Ellen. Ela veio dos Estados Unidos, né, e ficou comigo aqui 3 dias. E no segundo dia, tanto que a técnica que ela fez foi dermógrafo, tá? Não foi Tebori, que eu também trabalho com dermógrafo. E aí ela estava realizando um procedimento de micropigmentação em uma cliente. E aí o que aconteceu? Eu vi que ela estava um pouco assim, pálida, um pouco sem norte, sem rumo, mas não falou nada. Depois que ela atendeu a cliente, né, que a gente dispensou a cliente e tal, e estava tudo certo. E aí ela veio falar comigo: Marília, aconteceu uma situação aqui e eu não sei como fazer. Por quê? Porque durante o procedimento que eu estava realizando, a micro daquela cliente, eu furei o meu dedo. Aí eu peguei e falei assim, mas deixa eu dar uma olhadinha. E ela estava de luva, tá? E mesmo estando de luva, a forma com que ela pegou, perfurou a luva e ainda perfurou a mão dela. Peguei e falei, Ellen, você podia ter me falado na hora. Então, de qualquer forma, a gente foi, lavou a mão com bastante água e sabão, passamos álcool. E em seguida, quando isso acontece, qual o meio que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que parar o procedimento, né? Lavar com bastante água e sabão, higienizar. E em seguida, procurar um posto de saúde. Dentro aí de um período de o quê?
dei uma picada, né? Eu tenho um período aí de 2 horas. O que a gente fez? Falei assim, Ellen, vamos, eu tenho atendimento. A gente tinha outro atendimento, né, na parte da tarde, que seria outro modelo, mas a gente cancela ela, faz em outro dia e vamos pro posto de saúde. Só que a gente não foi no posto de saúde, a gente foi aqui do lado, que é a UPA, né? Mas chegando lá, eles atenderam a gente assim super rápido. E o primeiro pergunta que eles fizeram, fala assim, tem quanto tempo que você se picou? Ah, tem mais ou menos 1 hora e pouquinho. Falou assim, ah tá, então tá dentro do período de 2 horas. Ela foi direcionada, né, lá pra dentro, pra triagem, passou por um processo todo lá. E aí com isso, qual foi o procedimento que ela teve que ser, né, que ela teve que fazer? Ela teve que tomar um coquetel. Só que aí ela tinha que tomar a decisão. Por quê? O certo seria se a gente tivesse levado ela, tá? E a cliente, as duas. Só que a cliente que ela atendeu não morava aqui em Patinga, morava fora. E a gente ligou e o telefone dela deu fora de área. Então a gente explicou, né, isso lá no posto de saúde, tudo e tal. Porque lá na hora eles faziam o exame nas duas e tava tudo certo. Aí ela não precisaria tomar o coquetel, porque fazia o exame, né, nas duas, enfim. Então, gente, foi assim, foi um transtorno, né? Lembrando que ela estava usando todos os materiais necessários, tá? Só que por um momento de distração, aquilo aconteceu, né? Então, assim, mesmo você tomando todo o cuidado, toda a cautela, nós estamos expostos. Por quê? Porque, igual eu acabei de falar, acidente acontece, né? Ele acontece. Então, os materiais descartáveis usados, que é o que a gente vai ver agora, tá? Na micropigmentação para os procedimentos, nós temos, né, tanto as agulhas, as lâminas, e a gente tem que saber o que? A diferenciação delas, tá? Então, os materiais na micropigmentação, por exemplo, se eu for usar um dermógrafo, muitas das vezes, né, em alguns casos, em alguns aparelhos, o cabeçote dele é removível. Você remove e coloca no aparelho da autoclave para o quê? Para poder fazer esse processo de esterilização. E depois você também pode encapar ele com um papel filme para quê? Justamente para você ter um cuidado maior ali, né? Já no Tebori, o cabeçote, né, ele também é removível e você consegue desenroscar ele também para fazer o processo de esterilização. E você também pode estar passando. Eu sempre uso, ó, aqui eu não vou ter perto aqui, mas eu sempre uso os materiais, como que fala? O rolo de filme, papel filme. Tanto no dermógrafo quanto no Tebori eu sempre gosto de usar, tá? Até mesmo porque durante o procedimento vai saindo aquela linfa e aí você fica pegando no Tebori, quando a pele é muito oleosa acaba saindo um pouco mais, então eu gosto de ter esse cuidado aí, tá? As agulhas, que são para dermógrafos, e as lâminas, elas precisam ser descartáveis, tá? Sendo mostrada para o cliente antes do uso e descartada na mesma forma na frente dele. Todas as vezes que eu vou realizar um procedimento, eu faço questão de pegar a agulha e falar assim, fulano, a agulha é descartável. É necessário eu mostrar. Lá atrás, quando eu comecei, olha que engraçado. Foi exatamente quando eu comecei, foi bem na varanda da minha casa mesmo. Teve uma determinada cliente, não sei se de certa forma foi, acho que a pessoa nem coloca maldade naquilo ali, né? Ela chegou e falou assim, ai Marília, nossa, como você tá começando agora e tal, e você tá me cobrando um valor bem acessível, você pode usar a mesma agulha, não tem problema nenhum. Aí tipo, eu pensei, né, eu como profissional, entendendo de todos os cuidados para X e Y, sabendo, né, tudo sobre biossegurança, eu simplesmente virei para ela e falei assim, olha, então, pode ficar tranquila, pode ficar despreocupada, que eu estou preparada. Eu estou preparada, mulher, para poder te atender com uma agulha 100% descartável. Não, tá tudo aqui dentro daquele valor, enfim.
arrumei uma forma de me esquivar, né? E não fazer. Por quê? Porque não existe o fato de você usar uma lâmina e reutilizar ela daqui a 30 dias. Usou, descartou. Ali contém germes, bactérias, né? Vai que a pessoa tem alguma, né, algum tipo de doença, que aí você guarda aquela lâmina nesse período, você pode até agravar mais ainda. Enfim, são tantas coisas que podem acontecer. Então, usou, descartou. Lâmina e agulha foram feitas para ser descartadas, tá? Então, ó, só recapitulando com vocês. As agulhas e as lâminas, elas são descartáveis, tá? Sendo mostrada para o cliente antes do uso e descartada a mesma na frente do cliente, tá bom? Quando a gente se fala em pigmentos, nós temos que entender que hoje existem várias marcas no mercado, tá? Às vezes você trabalha com uma marca, eu trabalho com a outra. O que é bom pra você, pra mim, de repente já não é tão bom. Mas o mais importante de todos os pigmentos, qualquer pigmento, tá? Que você use, você tenha, tá? Que você observe que ele tenha o quê? Registro da Anvisa. Então, os pigmentos, eles têm que ter o registro da Anvisa, tá? Com isso, ele vai o quê? Seguindo da verificação da citotoxicidade, genotoxicidade, toxicidade crônica, é tanto nome estranho, e a embalagem sem risco de contaminação, tá? E essa embalagem, quando eles fazem, tá? Todo esse check-out, ela é passada por raios gama, tá? Então aí acaba tirando todo o risco de contaminação aí, tá bom? É muito importante que eu use o batoque, pode ser tanto em anel quanto batoque mesmo, colocado, né, na própria cápsula. É muito importante que eu tenha essa visão. Usei, descartei. Para que serve o batoque? O batoque ele é descartável, onde o pigmento ele é colocado. Ele pode ser tanto em forma de anel, quanto ele pode ser em forma, né, de uma simples redondinho, né? Deixa eu até tenho aqui. Então eu tenho ele em forma de anel e eu tenho ele em forma do próprio batoquezinho, onde você pode acoplar na sua base, tá? É muito importante também que eu tenha um lixo aonde, né, você possa descartar todo lixo que é um pérfuro cortante, como lâmina, navalha. E para isso eu uso o Descarpac, tá? Que ele é uma embalagem amarela, tá até aqui no cantinho. Eu uso ele para poder descartar todos, tá? Todo o meu lixo pérfuro cortante. Então, usei as lâminas, terminei o procedimento, jogo dentro do lixinho, tá? E outros materiais contaminantes, por exemplo, eu preciso descartar em um saco branco. Dentro do Descarpac, eu não coloco os algodão ou até mesmo, né, o lencinho umedecido que tem gotículas de sangue, não. No Descarpac só vai, tá, lâminas, agulhas, só lixo perfluorocortantes mesmo. Esses outros materiais que, né, são contaminantes também, eu vou descartar em quê? Em um saco branco, tá? Nesse caso, não sei na região de vocês, existem empresas coletoras próprias, específicas, tá? Para poder fazer a coleta. Caso você não tenha, né, a princípio, o corpo tá pagando, porque essas empresas cobram, o que você pode fazer? Você pega um PET 2 litros, coloca dentro desse PET toda lâmina e toda agulha, tá? Que você coletar dos seus procedimentos. Quando você encher esse PET 2 litros, o que você vai fazer? Vai num posto de saúde e fala assim, olha, eu trabalho com micropigmentação e eu trouxe para poder descartar aqui, porque eu não tenho uma empresa que faz esse tipo de trabalho lá para mim. Então eu fui orientada, né? Por isso que eu tô trazendo aqui. E você vai levar para lá e tá tudo certo, tá? Então é muito importante que você saiba
como usar de forma correta todos os materiais que você tem acessíveis, e é mais necessário ainda você saber como você vai descartar de forma consciente e segura, tanto para você quanto para o seu cliente, tá? Imagina se você coloca em um saco branco ou um saco preto uma agulha, e aí o lixeiro, né, quem vem fazer a coleta na sua região vai, pega, corta e acaba, a pessoa está infectada. Então olha para você ver o transtorno que você vai fazer e que você vai ter por uma medida inconsciente. Você não teve a maldade de pensar que aquilo ali poderia prejudicar, né, alguém que está trabalhando ali para poder levar o sustento para sua casa, né? Então nós temos que pensar nisso também. Nós também temos que observar isso, né? Então quando a gente se fala em EPIs, nós temos que, né, ter todos essas... Como que eu falo, gente? A gente tem que ter toda essa visão, né? Um outro caso aqui que eu quero trazer para vocês, quando a gente se fala em se existe algum risco quando eu não uso o EPI. Então, quais os riscos de não usar os EPIs? Em primeiro lugar, o principal risco da não utilização dos EPIs é a abertura que se dá aos acidentes de trabalho. Podem incapacitar o colaborador temporário ou permanente, gerando o quê? Afastamento. Nos casos mais graves, né, a gente pode até ver, Deus livre e guarde, pode gerar o quê? Uma invalidez. Além disso também, diversas empresas possuem o quê? Possuem riscos que agravam a saúde dos colaboradores gratuitamente. Então nós temos que ter a visão que é muito importante o uso dos EPIs. E quando eu não uso de forma segura, quando eu não faço o uso dele, isso pode me gerar o quê? Um transtorno, um acidente de trabalho, eu pegar uma doença, né, automaticamente transmissível. Então isso pode me gerar muitos transtornos. Então eu tenho que ter os benefícios e eu também tenho que saber dos malefícios. Porque assim eu vou ter um cuidado muito, muito maior com a minha vida e com a vida do cliente também, né? Então por isso que esses são os malefícios de não usar os equipamentos, tá? E é sobre isso, né? Como que eu vou trazer a consciência? Como que eu vou trazer a consciência do uso dos EPIs no dia a dia do meu trabalho? Então presta atenção. Como eu vou trazer a consciência do uso dos EPIs no dia a dia do meu trabalho? O que eu posso fazer para eu poder trazer essa consciência? Primeiro, investir na fiscalização do ambiente do meu trabalho, né? Se todos os profissionais que atendem aqui na clínica, se eles estão usando luva, touca, máscara, jaleco, tá? Então uma fiscalização intensa, isso é muito importante. Discutir sobre a segurança coletiva, porque se ela faz o uso inadequado dos materiais, né? O descarte inadequado, isso vai prejudicar em grupo todo mundo, tá? Mostrar para todas a consequência de não usar, que eu acabei de falar, né, para vocês acima. O fato de eu não usar de maneira correta, isso pode agravar em uma contaminação, acidente de trabalho e entre outras. Então eu tenho que trazer isso à realidade de todo mundo que trabalha no ambiente de trabalho. Eu preciso também dar incentivos para o uso. Incentivo de quê? Olha, se a sua cliente chega e você está devidamente trajada com todos os equipamentos de segurança individual, tá? Automaticamente ela vai ter mais credibilidade no seu trabalho. Então esse é o incentivo que eu tenho que dar para ela, né? Você vai passar muito mais profissionalismo, muito mais segurança, né? Muito mais. Então esse tipo de incentivo eu sempre dou para minha equipe e é o que eu indico você fazer também, tá? E sempre o que? Disponibilizar os equipamentos.
Então aqui na clínica sempre tem disponível todos os equipamentos de uso individual, tá? Sempre tem acessível a todos os profissionais. Então é muito importante que você não tenha os equipamentos para que eles fiquem de enfeite, mas para que você tenha e faça o uso, tá? Um outro ponto, gente, muito importante também, a gente sempre fala, né, de temas e tópicos muito importantes sobre os usos. Como que eu vou reduzir os custos dos EPIs e economizar? Isso favorecendo o meu percurso para poder atingir os meus objetivos. Como que eu vou reduzir os custos dos EPIs e economizar, né, na minha compra? A primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Primeiro de tudo, faça o planejamento de compras de EPI. O que você vai fazer? Você vai listar ali tudo o que você precisa. Mas você só vai colocar realmente aquilo que você precisa, né? Um outro ponto, você vai registrar entrada e as saídas dos EPIs. O que você comprou e o que saiu no decorrer daquele mês. Por quê? É muito importante o controle de caixa. Se você não tem o controle de caixa, tá? No que você compra e naquilo que você usa, automaticamente você perde o controle, né, das suas finanças. E isso vai dificultar você, né, chegar ao seu destino final. Qual que é o nosso destino final? Fazer 10 em 30 ou mais de 10 em 30. E quando eu faço uma cotação, quando eu faço uma pesquisa de mercado para poder comprar mais barato, né, automaticamente eu estou pensando no meu resultado final. Eu estou pensando, né, aonde eu quero chegar. Se eu quero economizar, é por quê? É porque eu quero que sobre mais. Pra quê? Pra na hora de eu fazer o meu fechamento lá, bonitinho no meu controle de caixa, eu consiga bater 10 em 30 real. Real. Então isso tudo soma. Se você compra mais barato, te sobra mais no seu caixa, tá? Você pode também contar com um aplicativo de caixa que possa te ajudar com esse controle. Por exemplo, tem essas agendas 100% gratuitas, onde ela vai fazer todo o controle da sua entrada, saída, agendamento de clientes, tá? Então é uma ótima ferramenta que você pode ter para você também estar fazendo o seu controle. Quanto que você tem de material, quantas caixas de luva, quantas máscaras, tudo isso, tá? Você precisa ter o controle. E essa agenda, esse aplicativo que eu tô falando para vocês, eles podem facilitar aí esse controle, né, no dia a dia aí da sua empresa. Sempre comprar EPIs de boa qualidade. Compre algo que tenha Anvisa, compre algo que você gosta de trabalhar, porque, por exemplo, é igual marcas de luva. Tem marca que eu não gosto de trabalhar, né? Não sei vocês, tem marca que eu não gosto de trabalhar, mas tem marca que você já coloca e, né, parece que você já tá, você sente até mais, né? Até mais o dermógrafo, até mais o Tebore, né? Então quando for comprar, compre sempre material com qualidade. Sempre armazenar os meus EPIs de forma correta, em lugar não muito quente, sempre fresco. Então isso tudo eu tenho que ter, né? Por exemplo, igual eu tenho um cantinho ali onde eu coloco todos os materiais que eu compro. Então é um cantinho onde não pega muito sol, né? Porque a gente sabe que quando você usa com muita frequência, beleza, ele vai fazendo aquele fluxo todo. Mas quando você demora um pouco mais para usar, né? Não sei, pode ocorrer, tá? De haver alguma perca aí. E o nosso intuito não é perder, o nosso intuito é desovar aquilo que a gente, né, comprou. Então siga, gente, sempre as recomendações, tá, do uso do fabricante. Em que tipo de local guardar, de que forma guardar, tá? Isso pra quê? Pra você ter um cuidado a mais com seus EPIs aí, tá?
Voltando sobre o controle de caixa, o que eu quero dizer para você também é que quando nós temos um controle de caixa, quando você planeja a compra dos materiais, você consegue fazer o quê? Uma cotação de preços com diversos vendedores, né? No caso aqui, que vendem os EPIs, tá? Fazendo dessa forma, você consegue fazer um levantamento bem apurado dos melhores preços e assim você pode comprar o quê? Uma margem de lucro muito melhor, tá? Quando você compra com uma margem muito boa, automaticamente você vai economizar na compra, tá? Porque você reduziu os custos e é óbvio, presta atenção, é óbvio que você vai conseguir somar mais para você poder bater os seus 10 em 30. Então, tenha estratégia de fazer com que o seu fluxo de caixa, ele ande da forma com que tem que andar. Entrada, saída, sempre procurar comprar o mais acessível, o mais barato, tá? Porque isso vai gerar lá no final uma sobra. E essa sobra é a que vai fazer no montinho, montão, você chegar nesses 10 em 30 aí de faturamento, tá? Então, temos que ter toda essa visão, né? Temos que ter toda essa estratégia, porque é dessa forma que a gente consegue, né? Estrategiar tudo para que nós venhamos colocar em prática, né? Onde eu vejo que muitas pessoas erram ao usar os EPIs, eu vejo assim, muitas das vezes elas utilizam de uma forma, utilizar os EPIs, né? Vamos dizer assim, vamos ser direta. Utilizar os EPIs de maneira correta é o essencial, gente, para contribuir para o ambiente de trabalho ideal e seguro. Afinal, não adianta a gente ter os EPIs e não usar eles, né, de forma correta, tá? Não saber utilizá-los. Infelizmente eu vejo que muitas pessoas erram, né? É um erro mais do que comum, né? Devido à falta de quê? De atenção nas normas. Saber de quando você está com uma luva, você não pode manusear, né? Um celular. Que você não pode abrir uma porta. Que aí você vai estar com o cabelo solto e tá com a luva, toda hora você tá fazendo isso aqui, ó. Então, isso é um erro. Como eu comecei contando para vocês, né? No início da live, falei exatamente sobre isso, né? De que dentro do meu curso de estética, a gente fez em uma aula prática, e aí a gente viu, né? Pegou o cotonete, passou assim no cabelo, deixou praticamente descansando lá uma semana, porque tem todo o processo. E o que aconteceu? Tava tudo, fungo, tinha muita coisa, né? Enfim, então a gente tem que saber que não adianta eu ter todos os equipamentos, todos os materiais, né, necessários e não saber usar de forma correta. Então eu preciso saber, e eu vejo que as pessoas erram muito nisso, né? Então a gente sempre tem que o quê? Tentar nos corrigir, tá? Para sempre ser melhor. Então, para eu evitar de expor esse risco, o que nós vamos citar aqui? Eu vou citar para vocês alguns erros mais comuns. O que mais acontece, né? Para que eu possa evitar de se expor a esse risco, eu vou citar para vocês agora os erros mais comuns que existem. Primeiro, não conhecer o risco do ambiente. Então, o primeiro deles é você não conhecer o risco do ambiente. O segundo é você usar o EPI do tamanho errado. Você usa P e aí tem disponibilizado ali uma luva do tamanho M e G. Isso não te dá pegada o suficiente. Então, isso é um erro que eu vejo que muitos profissionais cometem, tá? O terceiro é utilizar o EPI mesmo após o seu vencimento. Você sabia que uma luva descartável ela tem vencimento? Pois é. Tudo que nós usamos tem vencimento, tem prazo de validade, gente. Tem prazo, tá?
O quarto ponto aqui é retirar os EPIs entre um processo e outro da jornada de trabalho. E em seguida voltar a usar eles novamente. Exemplo, isso acontece muito quando a gente se fala de luva. Você tira a luva, vai ali, faz uma coisinha, depois você volta e põe a luva. Aí você tira a luva, entendeu? Quem nunca cometeu esse erro? Tá? Eu creio que vocês também já cometeu, eu também já cometi, mas não é o correto. Nós temos que nos policiar. Por quê? Porque o cliente muitas das vezes ele pode não falar, mas ele está ali observando. E o risco que você corre também, porque de certa forma você está fazendo um procedimento invasivo, porque a micropigmentação, o microblend é um procedimento, né, minimamente invasivo. Então nós temos que ter todo esse cuidado aí, principalmente quando nós falamos e nos, né, tratamos diretamente mais com as luvas aí, tá? Então, gente, é isso. O procedimento de microblend, micropigmentação, a gente sabe que além de elevar a autoestima minha, sua, da cliente, né? Devido à beleza, à naturalidade que ele nos traz, né? Que ele nos causa, também é interesse de quê? De saúde. Não pode ser somente bem-estar. Também tem que se tornar algo seguro e algo saudável. Porque ao ferir a pele, presta atenção, ao ferir a pele e implantar o pigmento ali, torna-se um procedimento invasivo, como eu acabei de falar para vocês. Que inclui, que na verdade vai incluir o quê? Risco de infecção e contaminação. Então esses riscos, na verdade, eles podem ser eliminados e utilizados o quê? As práticas de biossegurança, tá? O que é biossegurança? É o conjunto de procedimentos voltados o quê? Para a prevenção de quem tem como finalidade proteger tanto o profissional quanto o cliente, tá? Então lembrando que o uso do EPI, ele é totalmente indispensável, mesmo que você faça um design básico de sobrancelha. Design básico, gente. Simplesmente com pinça, tesourinha, escovinha, tá? Use uma luva, use uma touquinha se necessário, tá? Porque isso, de certa forma, como eu falei pra vocês, vai gerar também uma autoridade, tá bom? É muito importante que o designer, que a micropigmentadora mostre para sua cliente, mostre para sua audiência o quê? A importância do uso do EPI. Porque mesmo que você não fale, você pode ter certeza, minha irmã, que ela tá ali observando o que você tá usando, o que você tá fazendo, o que você tá deixando de fazer, tá? Quando você posta ou fala sobre os conteúdos, né, respondem as principais dúvidas do seu público-alvo, né? São fundamentais. Isso gera o quê? Conexão. Quando você fala para ela a importância de usar uma máscara, de usar uma luva, de, sabe, dos seus cuidados, até mesmo rios que você faz com cuidado ali, limpando, isso tudo gera o quê? Isso gera conexão entre você e a cliente, porque ela tá vendo o que você tá fazendo, né? Então, quanto mais conteúdo de qualidade você tiver ali, né? Resultado de antes e depois. Fazer alguns videozinhos, boomerang, né? Dos materiais descartáveis. Você pode também fazer post dos benefícios do uso do EPI e também tá postando no seu feed. Isso é os benefícios, tá? Que eu posso estar compartilhando com toda a minha audiência, com todas as minhas clientes. E isso, de certa forma, vai trazer o benefício que é o relacionamento, né? É o relacionamento entre a minha cliente, tá? Então, ó, todas essas informações que eu trouxe aqui pra vocês, na verdade, você tem que ver que o quê? Que vai te mostrar como o quê? Como uma autoridade no assunto e no serviço que você entrega para sua cliente. Quando você tem conexão, quando você mostra para sua cliente aquilo que você faz, de que forma que você faz, você gera conexão e conexão gera autoridade. E se gera autoridade para você, preste atenção, consequentemente, você tendo mais autoridade, você tem muito mais possibilidade, tá? De ter conexão com suas clientes.
você tem a oportunidade, tá? Você vai atrair muito mais clientes e com grandes chances de vender, né? O meu procedimento. Eu tenho muito mais possibilidade, porque é uma conexão, tá? O resultado final de tudo isso é poder fazer meus 10 em 30 muito mais rápido. Então, uma coisa, ela puxa a outra. Então, eu vim falar hoje para vocês um pouquinho sobre o uso do EPI, mas eu queria que vocês observassem a importância do uso do equipamento e eu queria que você entendesse e observasse também que eles é de suma importância e que ele também vai gerar conexão entre você e a sua cliente e fazer o uso deles também vai gerar autoridade, tá? Então, pessoal, essa foi, né, mais um dia. Hoje foi o nosso 7º episódio do Expert em Micro. Para quem está entrando agora, essa live ela vai ficar salva. Então, para você que deseja saber um pouquinho mais sobre os EPIs, que são os equipamentos de uso individual, tá? Essa live vai ficar salva, você pode ver, pode rever, tá? E espero vocês terem gostado. O intuito aqui é a gente tá sempre, como que eu falo para vocês, sempre compartilhando, né, algo que possa somar para vocês aí nessa trajetória, nessa caminhada aí rumo aos nossos 10 em 30 aí, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, até quinta-feira às 9h57, porque estaremos aqui novamente, provavelmente em mais uma consultoria 10 em 30, tá? Na quinta-feira, qual que é o nosso intuito? É tirar dúvidas, tanto das alunas quanto de você mesmo. Se você tem alguma dúvida de como aumentar o seu faturamento, quais são as dificuldades, se você já é aluna, se você não é aluna, quinta-feira, às 9h57, nós vamos estar aqui em uma consultoria 10 em 30, porque o intuito é o quê? Fazer você melhorar ainda mais o seu faturamento, tá bom? Ó, beijo pra vocês, fiquem com Deus, tá? E até quinta-feira, se Deus quiser.